paz do Senhor, bom dia, mais um dia que estamos de pé, apesar do cansaço, apesar da correria do dia a dia, né, Deus tem nos sustentado, e mais um dia que a gente deixa o inimigo como furioso, porque ele continua nos perdendo para Jesus, amém? Hoje nós vamos estar aqui fazendo o nosso devocional. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração é algo pessoal meu. Como eu sempre digo, você não precisa concordar, você não precisa assistir, você não precisa criticar. É só você abrir a sua palavra, né? No mesmo versículo, no mesmo capítulo, que Deus vai falar com você da forma que você precisa. Porque a palavra do Senhor ela é revelada a nós da forma que nós precisamos ouvir, da forma que nós precisamos ser moldados, amém? Então, se você não gostar do que eu estou aqui, né, falando, você não precisa. Você pode estar lendo, pode estar buscando da forma que o Senhor vai falar com você. Amém? Né? A palavra ela é revelada de forma diferente para cada um, da forma que nós precisamos ouvir, né? Hoje nós vamos estar falando lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, versículo 2, do versículo 1 ao 2. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, né? Aqui a Bíblia manda nós orarmos por todos os governantes, os reis, as pessoas que estão em eminência, né? Que tem uma autoridade, que tem um cargo acima, né? São pessoas que o Senhor pede que nós oremos, né? Pede que nós oremos pelas nossas autoridades, né? E hoje eu vim falar um pouco sobre isso aqui, né? Coisas que nós temos visto muito aí, né? Falar de política é uma coisa, nossa, muito chata, falar de política, né? Mas a política em si é algo que nós precisamos ter, né? Na nossa vida. Eu confesso que eu não gosto muito de política, né? A gente vê tanta coisa errada, né? Mas se a gente for ver, tá errado, tudo tá errado. É só Deus para ter misericórdia de nós, né? Mas eu não sou muito fã de política, não gosto muito. Mas a gente não tem que gostar, né? A gente tem que orar, né? Eu venho falando sobre isso há muito tempo. Nós temos que ter o hábito de orar. A oração, ela nos mantém de pé. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela é o contato que nós temos com o nosso Salvador. É o contato que nós temos com Deus, sabe? É uma conversa que nós temos com Deus. Então nós temos que estar em constante oração. E aqui a palavra do Senhor, né, lá em 1 Timóteo, ela fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelos reis, pelas pessoas que estão governando, né? E na prática, isso aí não tem acontecido muito. Porque hoje no nosso meio político, se eu tenho um candidato e o meu irmão tem um candidato, e se o meu irmão não concorda com o meu candidato, eu vou hostilizar o meu irmão. Isso que tem acontecido. Eu não falo mais com o meu irmão porque ele votou no candidato que não foi o meu, né? Porque eu acho que o candidato porque ele acha que o candidato que eu votei não presta, ou eu acho que o candidato que ele votou não presta, né? E o que acontece? Nós estamos todos no mesmo barco, né? Quando nós elegemos ou um governante ele é eleito, né, pelo povo, mesmo que ele não seja eleito por mim, que não votei nele, mas ele foi eleito por outra pessoa, né, nós temos que respeitar e temos que orar por ele, né, porque nós temos visto muito aí, principalmente homens e mulheres de Deus, amaldiçoando o governo, né, e totalmente diferente porque o Senhor manda nós orarmos, né, porque a oração é a única que pode, né, ter aquele contato com Deus para mudar as coisas, para que as coisas fiquem melhores, né? Nós temos a mania de responsabilizar o candidato pela nossa falta de caráter, pelas nossas escolhas, né? E nós não
ele não tem um poder sobre a nossa vida pessoal, sobre as nossas escolhas, né? Ele pode colocar lá alguma coisa, ele pode aprovar alguma coisa lá, entendeu? Que eu não concorde. Então, se eu não concordo com aquilo que ele que ele colocou lá, né? Eu não vou fazer, porque o meu caráter, ele foi forjado, ele foi moldado de outra forma, né? Por exemplo, se discute hoje sobre o aborto. Se discute hoje sobre o aborto, sim. Eu sou contra o aborto. Se o aborto for liberado, eu não vou fazer, porque o meu caráter foi forjado que aquilo é errado, né? Mas a culpa lá não é dele se eu fizer. Se eu fizer, uma escolha minha, né? Deus, ele deu o livre-arbítrio, né? Deus, ele deu o livre-arbítrio para todos nós. Mas nem ele que nos deu o livre-arbítrio para nossas escolhas, nem ele interfere. Então, como é que um governante vai interferir na nossa vida, na nossa escolha pessoal, né? Nem o Senhor interfere na nossa escolha pessoal. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos. Cabe a nós saber o que é certo e o que é errado, porque no final nós vamos acertar a conta com Deus, né? E a gente quer jogar a responsabilidade da nossa escolha errada, da nossa falta de caráter no governante, né? A pessoa escolhe para o mundo do crime. Ela escolhe para o mundo do crime, ela não sabe que é errada, aí foi lá, roubou, fez, aconteceu, vai jogar a culpa no governante. A culpa é do governante, né? Sobre a vida pessoal dele, sobre a escolha dele. Ele escolheu assaltar, ele escolheu matar, ele escolheu roubar, né? E aí vai jogar, falar, é culpa do governante, porque o fulano matou, o Beltrano Ciclano roubou e foi assaltou, né? Então nós temos o hábito de jogar as nossas escolhas pessoais nos governantes, e como se isso nunca tivesse existido. Agora tá assaltando, olha, agora tá matando, é culpa do fulano que tá no governo, é culpa do Beltrano que tá no governo. Não é culpa do fulano que tá no governo, é culpa das nossas escolhas. É culpa de quem escolheu estar naquela vida, é culpa de quem escolheu assaltar, é culpa de quem escolheu o crime. Na Bíblia já havia a corrupção. Se você for ver no livro de Daniel, o que os políticos armaram para Daniel, para matarem Daniel. Então já existia a corrupção. O homicídio, o primeiro homicídio da Bíblia foi Caim, que matou Abel. Primeiro homicídio da Bíblia já existia, né? Não, agora o governo tal tá assim porque aumentou a iniquidade, aumentou o assassinato, aumentou o uso de drogas, aumentou o aborto, aumentou isso, aumentou aquilo por causa do governo que está governando agora. Não, já existia. Herodes mandou matar todos os bebês quando soube que Jesus foi anunciado como rei de Israel, que ele vinha como rei de Israel. Mandou matar todos os bebês de sexo masculino. Entendeu? Dá para raciocinar, né? Então, assim, se a gente for raciocinar bem, já existia a corrupção, já existia o homicídio. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Acabou com Sodoma e Gomorra por causa da depravação que estava Sodoma e Gomorra, sabe? Então, já existia, na Bíblia já existia, só aumentou, né? Só aumentou, porque na Bíblia já existia homicídio, já existia a matança, né? Quando Herodes mandou matar aquelas crianças lá, para ele não perder o poder, porque Jesus foi anunciado como o rei, né? Que vinha um rei, né? Então já existia todas essas coisas, essas iniquidades, Sodoma e Gomorra, prática homossexual deles, aquela prática, existiu tudo isso na Bíblia. Não é o governo que passou, que não existiu isso, que é o governo que está agora, não, já existia isso. Só que o nosso caráter, ele tem que ser forjado para que nós saibamos o que é certo e o que é errado, né? Mas vai legalizar a verdinha lá, né? O povo tá fumando a verdinha, vai legalizar a maconha.
Você fuma maconha? Então antes ninguém fumava, vai legalizar, antes ninguém fumava. Vai legalizar, as pessoas só vão escancarar, sabe? Porque até gente que a gente não imagina fuma. Até gente que a gente, né, fuma. Aí eu falo pra você, nós não temos controle sobre a vida pessoal da pessoa, sobre as escolhas dela. Aí a gente pega o governante e fala assim, ó, tá fumando maconha porque liberou. Antes de liberar já fumava, só não era escancarado. Ah, vai liberar o aborto. Sou contra. Mas vai liberar o aborto como se ninguém fizesse aborto. Aí agora todo mundo vai começar a fazer. Não, só vai ser escancarado. Porque quem faz escondido não vai precisar mais esconder. Então a gente tem que parar de jogar a culpa das nossas escolhas nos governantes e orar por eles, para que as coisas melhorem, para que eles venham tomar boas decisões, sabe? Porque se eu sei que o aborto é errado, eu não vou fazer. Mas eu não tenho controle sobre a vida do próximo que quer fazer. O que eu posso fazer é orar por ele, porque Deus deu o livre-arbítrio, deu ele o poder dele escolher, e no final ele vai acertar com Deus, sabe? Então a gente tem que parar com isso, de hostilizar as pessoas pelas escolhas dela. Nós temos que parar de hostilizar as pessoas porque ela escolheu uma coisa que eu não escolhi. Não é porque eu escolhi isso que eu tenho que obrigar a pessoa a escolher. Eu tenho que mostrar ela o caminho. Ó, a Bíblia condena o aborto, a Bíblia condena o homicídio, a Bíblia condena a prática homossexual, a Bíblia condena tudo isso. A palavra do Senhor fala. Tem que mostrar para ela a verdade, não hostilizar, sabe? Não falo mais com meu irmão porque ele votou num candidato tal, porque o governo tal não presta. Nossa boca amaldiçoando aquele que está acima da gente, que se ele está lá foi permissão de Deus. Que a palavra do Senhor fala que não cai nenhuma folha que o Senhor não permita. Nenhuma folha cai se o Senhor não permitir. Então foi permissão de Deus. E se está lá, nós devemos fazer o quê? Orar, clamar. Mas nós perdemos muito mais tempo criticando, amaldiçoando, do que orando. Então nós devemos orar pelos nossos governantes. Ah, vai liberar a maconha. Ele vai liberar, mas eu não vou fumar porque não fumo, porque é errado. Ah, vai liberar o aborto. Eu não vou fazer porque eu não faço, porque é errado, porque a Bíblia fala. Sabe? As práticas daí, ó, é homicídio, é assalto, é isso, é aquilo. Isso é coisa do nosso caráter. A gente sabe o que é certo, o que é errado. Não somos crianças, não somos bebês. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós sabemos o que é certo e o que é errado, as nossas escolhas, ela vai impactar nas nossas vidas. Como eu falei, Deus deu o livre-arbítrio, né? Deixou o livre-arbítrio para a gente escolher. Só que as nossas escolhas, ela vai impactar, não é? Na nossa vida. Porque nem Ele interfere nas nossas escolhas. Porque Ele já deixou aqui, ó, a Bíblia, já deixou a palavra. Se a gente escolhe fazer algo que não é do caráter de Cristo, no final nós vamos acertar com Ele. Então o que nós temos que entender, nós pessoas, entender que nós não temos o poder na vida pessoal de cada um, na escolha pessoal de cada um. Nós temos que orientar, mas a escolha pessoal de cada um é dele, sabe? A escolha pessoal do vizinho, do amigo, que nós temos que fazer é isso aqui, ó, dentro da palavra. É deixar claro que isso tá errado, mas sem hostilizar, sabe? Que normalmente a gente faz isso, a gente hostiliza, a gente amaldiçoa. Já pensou? Nossa boca que foi feita para abençoar amaldiçoando? Porque esse governo é um AM, porque esse governo é um AB, porque esse governo é um... Misericórdia, hein? O governo não tá bom? Não tá?
O governo passado estava bom? Não tinha criminalidade, não tinha homossexualismo, não tinha homicídio, não tinha aborto, não tinha maconha. O governo estava perfeito, o governo passado, os governos passados. Isso nunca existiu nos governos passados. Agora é que está acontecendo aborto, agora é que está acontecendo homicídio, agora é que está acontecendo assalto, agora... Que coisa, né? Desde a Bíblia já existia tudo isso, sabe? Só foi piorando. E sinceramente, é bíblico. Tem muita coisa que não muda, sabe? A corrupção, ela é muito antiga e ela não vai mudar. Mas Deus está no controle de tudo isso daí. Deus está vendo, sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui na terra, no fim vamos prestar conta com Deus nos nossos atos. É por isso que nós devemos ter cuidado com tudo que nós fazemos, com os nossos atos, com o nosso caráter, sabe? Nossa vida, cuidado com tudo, porque no final nós vamos prestar conta com Deus. Isso te conforta ou isso te preocupa? Porque isso tem me preocupado, tem me deixado confortado, graças a Deus, sabe? Isso te conforta? Isso te preocupa? Eu tenho estado em conforto com as minhas atitudes, com os meus atos, com o meu buscar do Senhor, com o que é certo ou com o que é errado. Deus tem me moldado, graças a Deus. E você? Né? Tem usado a sua boca para amaldiçoar o governo? Ou você tem orado por ele? Porque nós estamos todos no mesmo barco, sabe? Tá aqui, ó, um barco, Jesus no meio, uma multidão de um lado do barco ou uma multidão do outro. O que nós temos que fazer é juntar e clamar para esse aqui, para o barco não afundar. E não adianta se a parte daqui remar para cá e a parte daqui remar para cá. O barco nem sair do lugar vai. Sabe? Então nós temos que baixar o nosso ego. Vamos orar. O governante que está agora não é o que eu queria, mas Senhor, te peço que o Senhor venha dar sabedoria a ele. Sabe por que estamos tudo num barco só? Tá vendo a guerra em Israel? Que coisa triste. O povo tem toda a sua diferença, mas agora eu tenho certeza que está todo mundo clamando por um Deus só, para cessar a guerra, para salvar as famílias, sabe? Porque nós estamos todos num barco. E por que a gente vai amaldiçoar ao invés de abençoar? Se a palavra está falando orai pelos governantes, pelos reis, oremos. Não é para a gente amaldiçoar porque não é o meu que está lá, sabe? E normalmente a gente, quando não é, tô falando em geral, gente. Normalmente quando não acontece da forma que a gente quer, a gente torce para que dá ruim. Mas se dá ruim, vai dar ruim pra gente também. As pessoas não entendem isso, sabe? Eu não gosto de política, sabe? Eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto de política que eu não vou orar por aqueles que estão lá. Sabe, para Deus dar sabedoria, porque eles estão assim, ó, com o país nas mãos. Eles têm o poder de aprovar a lei do aborto, a lei da liberação da maconha, coisas que nós não temos controle. Então nós temos que orar para que essas coisas não aconteçam. Mas se acontecer, você vai culpar se o seu irmão fizer, se o vizinho fizer. É do caráter dele, se ele sabe que está errado. Nós não somos criança. Nós temos muito bem o entendimento do que é certo e o que é errado. Se tem alguém na vida do crime, se tem alguém fazendo aborto, se tem alguém fumando maconha, se tem alguém fazendo isso, às escondidas porque essas coisas não é liberada, eles vão se acertar com Deus. É do caráter deles. É a escolha deles. E nós não temos poder sobre a vida do outro. O que o outro escolhe. O que o outro escolhe ser, o que o outro escolhe se tornar, o que o outro escolhe fazer. Nós temos poder sobre nós, sobre nossas escolhas, sabe?
O único que tem o poder de mudar a vida de alguém é Deus. Mas quando a gente escolhe algo, Ele não interfere. Porque Ele já deixou os ensinamentos para nós. Do que é certo e o que é errado. E no final, Ele não vai interferir. Mas nós vamos prestar contas com Ele. Então, a nossa falta de caráter não é culpa do governante. É culpa nossa. Se alguém fez aborto, se alguém está no mundo do crime, se alguém fuma lá a verdinha, se alguém faz alguma coisa ilícita, mata, rouba, não é culpa do governante, não é culpa de Deus. É culpa das nossas escolhas, é culpa das escolhas deles. E como Deus não interfere na escolha da pessoa, porque Ele já deu, né, o livre-arbítrio para que cada um faça a sua escolha, né, de acordo com os ensinamentos dele, né? Se nem Deus interfere, quem somos nós para interferir? Quem é o governante para interferir na nossa vida pessoal, na nossa escolha? Sabe? Aí a gente fala assim, mas muitas vidas vão ser ceifadas, muitas crianças vão ser abortadas, como se isso já não acontecesse. Acontece. O tempo todo acontece o aborto, o tempo todo tem gente matando vidas, só não é escancarado. São coisas que a gente não vê, mas acontece. E aí aquela pessoa que fez, o governo não tem controle. E se legalizar não vai ter mais controle ainda, menos ainda. Que aí vai ser escancarado, ninguém vai esconder mais, mas existe, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a gente às vezes amaldiçoa algo que está sobre a nossa cabeça. A autoridade está acima de nós. Ao invés de nós orarmos para que as coisas melhorem, nós queremos só criticar e hostilizar. Usemos a nossa boca para abençoar, sabe? Para abençoar as autoridades. Usemos a nossa boca para clamar, para orar pelas autoridades, para que Deus venha fazer algo que possa melhorar através do nosso clamor, sabe? Porque através da oração a gente pode alcançar coisas incríveis. Será que temos orado o suficiente? Ou será que o tempo que a gente está orando, a gente está amaldiçoando ou hostilizando? Vamos pensar nisso, sabe? Na época de política, o ano passado, o inimigo armou uma para muita gente, principalmente para os crentes. Colocou numa bandeja e falou assim, quer ver fazer esse crente brigar? Um monte de crente sem sabedoria, sabe? Aí, daqui a pouco vem o irmão falar assim, a irmã tá falando mal de crente. Eu não estou falando mal de crente, estou falando coisa que aconteceu, é verdade. Se o crente dá um mau testemunho, eu vou falar bem dele? Se o crente tá dando mau testemunho, eu vou falar mal mesmo. Oxi, vou falar o que tá acontecendo mesmo. Se não quer que fala mal, dá bom testemunho. Porque as pessoas de fora vê. Aí foi lá, o inimigo foi lá e falou assim, essa bandeja é de kit crente. Esse é o governante tal e esse é o governante tal. Menino, na internet era que bagunça. Crente xingando crente, crente ficando mal de crente falando mal de crente. Aí, agora na palavra, na pregação, a irmã não pode falar mal do crente. Mas o crente, quando não vota no político dele, ele pode falar mal do irmão. Ele pode hostilizar o irmão. Aí, aconteceu tudo que o diabo queria. Colocar, por causa de política. O político nem sabe que você existe. Não sabe da sua vida pessoal. Não sabe o que você passa. Não bota comida na sua mesa. Sabe? Porque se você não trabalhar, ele não vai vir aqui e falar assim, querido, aqui, você botou em mim. Toma aqui uma cesta básica. Querido, você tá precisando de quê? Você mora embaixo da ponte? Toma aqui uma casa pra você. Sabe? O político não vai fazer isso. Não te conhece. Aí as pessoas foram lá, principalmente os crentes, que deveriam estar lá orando pelos governantes, né? Para Deus mudar a situação. O diabo foi lá e colocou a bandeja e falou, agora eu faço esses crentes brigar, esses crentes ficar de mal. Crente que não fala até hoje um com o outro por causa de política, aquela hostilização porque o fulano votou no candidato tal, sabe? É pastor subindo no altar e falando assim, tem que votar no candidato tal e etc e tal. Que vergonha! Tudo do jeito que o diabo queria e quis, ficou. Aquela bagunça. Tudo dando mau testemunho. Não tô falando mentira nenhuma. Dentro da palavra. Cadê a palavra? Orai pelos seus governantes, orai pelos reis.
Ninguém lembrou disso. Então a gente tem que aprender a respeitar as escolhas dos outros e orar, porque a gente não tem controle sobre a escolha de ninguém, sobre a vida pessoal de ninguém. Nós temos que orar para que as coisas venham mudar, porque a oração ela muda, a oração ela transforma, ela faz muita coisa, porque é um meio de comunicação que nós temos com Deus. E mais uma vez, não é falando mal de crente, porque tem aquelas pessoas que estão dentro da palavra corretamente, estão buscando, estão ministrando, estão fazendo tudo corretamente, mas infelizmente tem o joio no meio do trigo. Tem um irmão que amaldiçoou o irmão, que amaldiçoou o governante, que amaldiçoou o pastor, que amaldiçoou o outro, que fofoca. Tem o joio no meio do trigo, tem. Infelizmente. Tem aquele que vai com a Bíblia debaixo do braço só para mostrar que tá com a roupa bonita de domingo. Tem aquele que só vai para sentar para ficar olhando a vida dos outros. Tem aquele que lá na cantina começa a falar mal do irmão lá, que não fez ou deixou de fazer, etc e tal. Tem. O joio no meio do trigo. A Bíblia fala sobre isso. Só que naquele dia vai ser todo mundo separado, sabe? Só isso que a gente tem que ficar tranquilo. Naquele dia, tá, Deus vai separar todo mundo. A gente vai ter que prestar conta com Ele, pra gente subir ou não, né? Então as nossas ações ultimamente, será que nossa boca tem sido usada para abençoar, para amaldiçoar, né? Será? Vamos orar pelos nossos governantes, porque tá difícil. Mas o governante não tem poder sobre a sua escolha pessoal, a sua vida pessoal. Certo? Então é o seu caráter. Se você fez alguma coisa, não joga a culpa no governante não. Se você matou, se você roubou, se você fumou, se você abortou, joga a culpa no governante não, porque a escolha foi sua, não foi dele. Porque se você sabe o que é errado, nós não somos crianças, não somos bebês. Fica essa palavra aí hoje para nós. Para todos nós, que nós precisamos assumir nossas responsabilidades, né? Assumir as nossas responsabilidades, não terceirizar a nossa culpa, não terceirizar o nosso erro. Terceirizar o nosso erro, dizer, eu fiz isso porque é culpa do governante, que não tá nem aí pra gente, não sabe nem que a gente existe, só sabe na época de eleição. Fica ligado, crente. Fica ligado, povo. Vamos orar. Orai pelos nossos governantes. Tá aqui, 1 Timóteo 1 e 2. Fiquemos na paz do Senhor Jesus nesse dia. Um dia abençoado para todos nós. Amém?